Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos ali muitos textos falando de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus. E nenhuma dessas pessoas entrou mais em templos construídos por mãos humanas, porque eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E na consciência deles, o próprio Espírito da Verdade os guiou a toda a verdade. E a verdade é essa, que eles eram templos, santuários, edifícios de Deus. Então, eles estavam conscientizados disso. Não precisavam mais entrar dentro de templos, construídos por mãos humanas. Essa é a verdade, pura e simples. Então, o que devemos fazer diante disso? Porque depois de muitos séculos, quando surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir daí é que começaram a construir templos feitos por mãos humanas, para que as pessoas pudessem entrar dentro deles para cultuar a Deus. E de onde veio a frase famosa que perdura até hoje: estamos aqui dentro da casa de Deus, quando na verdade isso não existe. Não existe nenhum templo feito por mãos humanas que se possa dizer que este templo é a casa de Deus. Isso é errado. Existem muitos textos nas Escrituras falando claramente sobre isso, para que você e eu não podemos ser enganados por essa questão, por esse erro. Ninguém pode ser induzido por esse erro, porque as Escrituras já nos revelam a verdade a respeito disso. Então, eu não sei como alguém até hoje insiste nessa teimosia de acreditar nisso. De que tem que sair de sua casa para entrar dentro de um templo construído por mãos humanas, quando na verdade o templo é a própria pessoa em si. Então, essa é a realidade, pura e simples. É muito claro isso. Não tem como ter dúvida disso. Mas só não vai ter dúvida disso aquele que lê as Escrituras. Porque ali está escrito várias vezes textos falando sobre isso. Por exemplo, leia a Epístola aos Hebreus, que você vai ver isso lá. Assim também como a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Enfim, na Epístola de Paulo aos Gálatas fala claramente que as igrejas da Galácia era constituída de todos aqueles que se converteram e se arrependeram ao Senhor Jesus. Cada uma dessas pessoas se tornou um templo vivo para a habitação de Deus. Então, essa é a verdade. Isso não é mentira. Mentira é o que muitos estão vivendo hoje, um engano. Porque alguém que hoje podemos chamar de pastores, bispos e apóstolos, afirmam erradamente e de forma mentirosa que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. Isso é totalmente errado. Não tem cabimento algum um pastor, um bispo, apóstolo, ou um apóstolo hoje dizer tal coisa. Ele está dizendo algo contra o que está escrito. Ou seja, ele está dizendo uma mentira, um engano, para você ficar sendo enganado por isso. Esse engodo termina agora, de forma definitiva. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso. Porque eu mesmo fiquei entrando dentro de templos construídos por mãos humanas de 1982 até 2015, quando as Escrituras me revelaram
a verdade. Não por elas mesmas, mas pelo próprio Espírito da verdade, que me revelou isso. E as Escrituras são aí para isso, para que não sejamos enganados por nada e nem por ninguém. É tudo bem claro, é tudo bem simples, é de fácil compreensão. Então, agora é hora de entender isso, porque temos as Escrituras, elas estão a nosso favor, da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, e o Espírito da Verdade, quando lemos as Escrituras, o Espírito da Verdade nos esclarece ainda mais a respeito disso, para ficarmos convictos e certos e seguros de que estamos praticando o que está escrito, entendendo tudo. Essa é a verdade. Então, não se desvie dessa verdade em tempo algum. Pelo contrário, se apegue a essa verdade com firmeza e nunca se desvie dela em tempo algum. Porque os enganadores estão por aí. E muitos deles fazem isso deliberadamente, mesmo de propósito, com a intenção mesmo de enganar pessoas, de criar uma membresia dentro desses templos construídos por mãos humanas, para manipular a mente dessas pessoas, para que elas possam contribuir com 10% do seu salário, que eles chamam de dízimos, que pegam lá da antiga aliança, não sabendo que existe uma nova aliança. Leia, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, onde fala claramente da nova aliança que foi instituída, que não era igual àquela outra. Aquela outra ficou antiquada e envelhecida. E quando uma coisa se torna antiquada e envelhecida, ela está prestes a desaparecer. Ela desapareceu para mim, para você, para sempre. Agora, a nova aliança está vigente na sua vida e na minha vida. Então é isso que devemos aprender. Devemos aprender a viver na nova aliança, onde não existe templo feito por mãos humanas. Porque na própria Epístola aos Hebreus diz claramente que foi-nos consagrado um novo e vivo caminho para chegarmos a Deus, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo véu, ou seja, pela carne do Senhor Jesus, na cruz. Quando ele disse está consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. As rochas se fenderam. E agora podemos entrar com intrepidez diante de Deus, todos os dias, sem impedimento algum. Essa é a verdade simples, pessoal. Então, existem muitas coisas que precisam ser esclarecidas. Você tem que se inteirar disso. Chega de ignorância. Chega de ser guiado por cegos. Chega de mentiras. Acabou isso aí. Acabou a farsa. Acabou a fraude. Acabou o engano em si mesmo. Então, chega dessa ignorância. O Senhor Jesus não quer pessoas ignorantes, ele quer pessoas esclarecidas, cheias de conhecimento, cheias da verdade, principalmente do que está escrito nas Escrituras. Então, é hora disso acontecer. E não fique mais com medo de ninguém, porque o Senhor Jesus está com você, Deus está com você, e ninguém pode te tocar mais, nem mesmo o maligno. Então, essa é a verdade. Que agora eu espero que as pessoas entendam isso. A menos, só não vai entender isso aqueles que ainda insistirem nessa teimosia, nesse erro, que é injustificável. Não tem desculpa alguma que possa justificar quem deliberadamente comete tal coisa contra outras pessoas, enganando as pessoas. Então, é preciso entender isso. Não viva mais nessa artimanha, não seja enredado por essa artimanha.
como muitos estão fazendo por aí. Agora é hora de vermos a verdade como ela é, e ela está exposta nas Escrituras para que você e eu possamos andar de acordo com a verdade que nela está escrita. É isso que eu espero que aconteça com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.